Ouvintes gregários, aqui fala Álvaro Pacheco e nós temos um programa especial com o Fred Fagundes, sócio e fundador da UM. Fred, bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade aí, Álvaro. Sou fãzão do trabalho de vocês, então muito bacana estar aqui com vocês. E a admiração é recíproca, inclusive a primeira Jersey Gregário que nós fizemos foi a Jersey com toda a tecnologia e qualidade que a UM desenvolveu, e é um projeto que a gente tem muito orgulho de ter feito junto. Mas falando de história, conta um pouco a tua história como atleta, triatleta. Bom, Álvaro, o triatlon é um multiesporte, né? Então, dificilmente alguém nasce triatleta, né? Então, normalmente ele é um esporte de migração. Ou você é um corredor e começa a se interessar pelo triatlo e migra para o triatlo, ou é nadador, ou é ciclista, né? Que a gente, em todos esses anos aí no mercado, a gente vê bem claro esse movimento. Então, cara, voltando aí no tempo, anos 2004, 2003, não sei se você vai lembrar dessa época, mas a gente teve o boom das corridas de rua, né? Sim. Então, naquela época eu comecei a praticar corrida, e aí comecei lá, corrida de 5, 10, meia maratona, e então, assim, o meu começo foi pela corrida e depois que eu acabei migrando para o triatlon. A mesma coisa aconteceu com os meus dois sócios, né? O Guma e o Johnny, ambos também são triatletas, e aí tem uma história até legal do começo da própria é por conta disso, que a gente tinha o Guma, que é um dos sócios, que tinham feito 2 Ironmans, e ele que deu um insight que, vamos dizer assim, foi a cápsula inicial. Ele fez 2 Iron e na época a não existia, isso é antes, né? A foi fundada em 2009. Ele falou muito da dificuldade que ele tinha de achar uma boa roupa para treino e fazer prova de triatlo no Brasil. Tinha roupas nacionais de qualidade questionável e as roupas importadas que chegavam eram caríssimas. Então esse foi o primeiro insight que a gente viu, vamos dizer, esse gap no mercado, e aí começou toda a questão de pesquisa. Bom, beleza, isso existe, porque talvez nunca nenhuma marca conseguiu solucionar esse problema, ou esse problema é um problema dificilmente de ser solucionado no Brasil. E aí a gente começa toda uma série de pesquisa e tal, e a gente, depois de fazer nossos levantamentos, a gente chega, não, eu acho que é possível, né, a gente fazer algo bom e com preço acessível. Então por isso que a tem esse DNA do triatlo, esse gatilho inicial do triatlo. Voltando à tua pergunta inicial em relação à trajetória de atleta, tanto eu quanto os meus sócios, então todos começaram na corrida e todos fizeram provas, triatlo de curta, média, longa distância. Guma tem 2 Iron, meu sócio Johnny tem 2, eu tenho 4 meio Iron, prova no Brasil, prova fora do Brasil, já rodamos bastante. E me ajuda aqui numa viagem no tempo. Eu sou ciclista e tenho vários amigos que praticam triatlo há muito tempo, e cheguei a ver provas nesses 40 anos que eu pedalo. Fui a Porto Seguro uma vez acompanhando amigos e sempre eu observava que você tinha que ter uma roupa para cada modalidade. Então, para nadar, você usava roupa de natação. Para bicicleta, você usava roupa de ciclismo. Para corrida, você usava roupa de corrida. E você tinha um desafio enorme, que eram as trocas de roupa na transição. Inclusive, até no constrangimento de você ter que ficar nu num espaço para trocar de roupa. Quando é que isso mudou? A década da mudança ali é metade dos anos... ali a partir de 95 para frente ali, essa mudança é acelerada. Até se você for lá, ver lá triatlos mais antigos, né, Mark Allen, Dave Scott, eles usavam muito a questão da sunga, né? Uhum. Nadavam, pedalavam e corriam de sunga, né? Então eles nadavam com dorso nu e de sunga, e aí na transição botavam uma camisetinha e assim eles pedalavam e corriam e finalizavam o triatlo. Em provas curtas, até esse movimento até durou mais tempo. Mas nas provas longas, né, por toda essa questão de necessidades especiais que uma prova longa como um Iron, como um meio Iron tem, aí essa mudança foi mais rápida. Aí a gente teve outro movimento interessante, que não sei se você lembra disso, que nos anos 2000 tinha a maioria da vestimenta para um Ironman era o top e bermuda. Uhum. Não sei se você lembra disso, que grosseiramente falando é um macaquinho dividido ao meio, né? Você Sim. tem a bermuda e o top. Então isso nos anos 2000 até 2014, por ali, era mais comum você ver pessoas fazendo Ironman com top e bermuda do que com macaquinho. Por que isso? Porque o top bermuda ele facilitava ali você fazer um top, né? Então é uma prova longa, normalmente talvez você tenha que fazer um pit stop. O top bermuda facilitava isso.
e tinha uma carga boa, né? Porque você tinha bolsos na bermuda e tinha bolsos no top, né? Então, uma prova longa, importante, né? Questão de suplemento alimentar e tal, tipo de coisa. Ali por volta de 2015, a gente lança um macaquinho com abertura total. E aí a gente meio que mata essa questão de você ter que ter o top e a bermuda para ir fazer o pit stop. Esse macaquinho com uma abertura total, você tem a mesma praticidade do top e bermuda. E aí, a partir desse ano, a gente vê, ano após ano, o declínio do uso de top e bermuda e a ascensão do uso de macaquinho. E aí, hoje deve estar uma coisa assim meio 90-10, mais ou menos. Até porque tem uma percepção errônea de quem não pratica o esporte, que você fazer atividade sem camisa, você sofre menos no calor do que com uma camisa técnica, né? Uma camisa técnica, ou às vezes até manguitos técnicos hoje em dia, de que você pode sair numa temperatura alta com um manguito que tem a proteção UV e você vai sofrer menos o calor do que você tivesse com o seu braço exposto ao sol, né? Não, isso aí é perfeito, cara. Realmente o pessoal tem muitas pessoas têm essa visão, né, que o tecido, de certa forma, por mais tecnológico que ele seja, ele atrapalha e tal, do que em relação ao dorso nu. Mas não, cara, porque basicamente o tecido certo e com as propriedades corretas para atividade física, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o melhor controle térmico e de umidade do atleta. Então, tem vários testes científicos que demonstram que se o atleta fica levemente úmido, ele é mais eficiente do que ficar totalmente exposto. Isso porque assim, a incidência de sol direto na pele do atleta vai provocando aquele calor e cada vez mais o corpo vai jogando o suor, né? É uma reação normal do corpo para tentar dar mais conforto para o atleta e minimizar a temperatura. Mas se o tecido faz esse trabalho, ter essa umidade, vamos dizer, perfeita, se assim a gente pode chamar, ele consegue fazer com que o corpo não precisa gerar tanto suor, então você tem menos desgaste de hidratação e também batimento cardíaco menor. É esse tipo de coisa que o tecido tecnológico proporciona e é esse tipo de coisa que nós, como desenvolvedores e fabricantes, a gente tem que buscar para dar mais conforto para o atleta. Agora, como evoluiu, por exemplo, uma peça das atletas femininas é praticamente um maiô. É um maiô técnico, mas é um maiô. Como você resolve o problema do atrito na virilha? Você tem primeiro, muito zelo ali no tipo de acabamento e costura que você vai usar e também na tensão do elástico. Se você deixa ele muito tensionado, ele vai fazer uma espécie realmente de faca e vai cortar. Então você tem que calibrar perfeitamente como é que esse elástico vai ficar na peça. Ele não pode ficar nem frouxo, mas também nem extremamente tenso. E outra coisa, assim, Álvaro, o triatlon, ele tem características, principalmente os de longa distância. Você vai nadar no mar, né? Então você está ali em contato com a água salgada, com a areia, está ali misturada na água do mar. E depois você vai ficar suando por muito tempo, né? A gente está falando aí, cara, tempo de amadores de 10 a 12 horas, né? Mas o atleta pode demorar até 17 horas para finalizar uma prova. Então, assim, por conservadorismo, a questão do anti-atrito, né? Do chafe ali, da vaselina, é sempre uma boa indicação para esse tipo de esporte. E como funciona o fato, você mencionou água salgada, então você ter a água salgada e manter um vestuário que você tem um pequeno portal com água, mas não é um banho quando você sai do mar. O que a roupa precisa ter para que essa água salgada não seja um elemento de irritação, não seja um elemento de assadura no vestuário, aí no corpo inteiro, não estamos falando só da virilha? Vou voltar um pouco para trás, que eu acho que isso é bem importante até para quem está nos ouvindo. Você falou muito a questão ali da transição, né, do tempo que o atleta levaria para trocar de peça na T1, né, que é a natação para o ciclismo, e na T2 do ciclismo para a corrida. Então, sim, veio o top e a bermuda e o macaquinho para suprir essa necessidade. O triatleta vai largar lá na areia para entrar para a natação e ele vai finalizar a corrida com a mesma roupa, então ele não perde mais tempo em transições. Mas esse é um ponto do macaquinho, com certeza. Mas nós, como desenvolvedores de peça, a gente tem que ir mais a fundo nisso. Aí a gente tem que entrar nesse mérito que você está falando. Tá, legal. Eu tenho uma peça que o atleta vai ficar confortável, ele não vai perder tempo nas transições, mas o que ele vai ganhar na natação com essa peça, mas o que ele vai ganhar no ciclismo com essa peça, mas o que ele vai ganhar na corrida com essa peça. Então é algo extremamente complexo para você encaixar os tecidos, os painéis de tecidos e os detalhes dessa peça, porque eu não estou preocupado somente em ele não perder tempo na transição, eu estou preocupado para que em todo o curso do triatlon, nas 3 modalidades, ele tenha conforto e ele tenha um ganho de desempenho. Então, até porque
a postura do corpo quando você está nadando, pedalando e correndo é diferente. Então, o vestuário, para ele estar bem encaixado, esse é um desafio que está longe de ser trivial. Como é que é um vestuário que se adapta e está confortável nessas 3 posições do corpo, nas 3 modalidades, né? Exatamente. Esse é o grande desafio, mas esse é o grande barato de você desenvolver essa peça. Então, assim, por exemplo, na natação, a gente escolhe tecidos com boa hidrodinâmica, né? Então, que são tecidos que privilegiam o atleta a fluir bem na água. Por mais que em muitos triatlons são liberadas roupa de borracha, e aí esse não é feito esse uso do macaquinho, porque a roupa de borracha está por cima, mas os triatlons no qual a roupa de borracha não é liberada, a gente, como desenvolvedor de produto, a gente tenta garantir que, mesmo que não tenha roupa de borracha, o atleta tenha algum benefício. Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente olha para a natação. Outra coisa que a gente olha, o que não pode dar arrasto à natação? Então, o macaquinho, ele vai ter bolso, né? Porque o atleta ele vai precisar de suprimento no ciclismo e na corrida. Mas na natação, esse bolso não pode atrapalhar. Então, nos nossos macaquinhos, o bolso tem uma tampa, né? Uma tampa aerodinâmica, a gente fala, justamente para que o bolso não vire um arrasto, um peso para o atleta. Aí vamos lá, ele foi para o ciclismo. Bolsa, ele vai precisar? Bom, ele pode precisar, embora ele tenha a bike que também tem capacidade de armazenar e levar as coisas que ele precisa. Mas, enfim, a gente garante que ele tenha capacidade de levar algo na peça. Forro, ele vai pedalar, ele precisa de um conforto para pedalar. Mas espera aí, mas depois ele vai correr. Então, eu não posso ter um forro de um atleta que só vai pedalar, porque se eu fizer um forro largo e muito denso, na hora que esse atleta vai correr, ele não vai correr confortável, vai dar assadura, o cara vai ficar desconfortável e tal. Então, você tem que fazer todo um desenvolvimento, então vamos fazer um forro que dê certo conforto para o triatleta no pedal, mesmo sabendo que não vai ser o mesmo conforto no forro de ciclismo, mas que dê um certo conforto, e quando ele for correr, ele nem lembra que existe forro ali, o forro se encaixa na corrida ali que ele nem lembra. Questão de zíper, pode ser ali que está um pedal em um cenário extremamente quente, um Kona da vida, né, que é conhecido aí pelo calor. Então, talvez o atleta está com muito calor, ele abrir o peito dele para o vento bater e dar uma refrescada é interessante. Legal, então vamos pôr um zíper ali. Mas espera lá, mas o atleta está na posição clipada, está no aero. Como é que eu posso fazer para que o atleta não saia da posição aero e consiga abrir o macaquinho e ter ventilação? Então, a gente tem um zíper especial que o cara bate o pino ali, com uma mão ele consegue abrir o macaquinho, então ele não precisa nem sair da posição aero para abrir o macaquinho e ter ventilação. Aí vamos para a corrida. Bom, para a corrida, normalmente é a modalidade onde a intensidade de batimento cardíaco vai mais alto. Óbvio, perfis e perfis de atleta, né? Mas batimento cardíaco mais alto, mais geração de suor, mais calor. Então, vamos lá. Então, o tecido da parte de cima ele tem que ser extremamente respirável, extremamente fino, para dar essa regulação térmica, para dar esse conforto. O bolso, com certeza, ele vai usar o bolso na corrida. Então, o bolso tem que estar com uma capacidade boa, com fácil acesso. Questão das barras, né, do grip. Bem, você falou, o atleta ele vai começar deitado, né, que é fazer a natação, depois ele vai ficar em cima de uma bike sentado e vai terminar em pé correndo. Então, tem que assegurar que o macaquinho fique na posição correta por todas essas modalidades e por todas essas horas, né, falando de um triatlo de longa distância. Então, cuidado e o zelo que eu tenho que ter nos grips, né, na barra, na manga, que tipo de grip que eu vou usar ali para que o macaquinho não fique dançando e tal e possa gerar um desconforto no atleta. Então, todas essas coisas elas são pensadas, testadas exaustivamente para a gente chegar num produto que a gente entende que um triatleta merece para fazer uma prova de longa distância. Agora, no ciclismo, sempre se diz que a alma de uma peça é o forro. O que vocês estudaram e aprenderam da posição do forro para o triatlo tem que ser diferente da posição do forro para a prática do ciclismo? Porque você está no clipe, você está na posição aero, e outro você está menos aero, você está com o tronco mais levantado. Normalmente o triatleta na posição aero, né, não é uma regra, mas eu diria que a maioria dos casos ele senta mais para a ponta do selim, né? Ele fica, além de estar clipado, ele fica mais na ponta do selim. Se está na ponta do selim, a pressão vai mais para a região do períneo do que para a região dos isquios. Então, o nosso cuidado no forro, tentar fazer um bom conforto na região do períneo, com vamos dizer assim, a limitação que também a gente não pode botar tudo que a gente quer, porque vai acabar prejudicando o atleta na corrida, né? Então, mas assim, a gente foca muito na relação do forro do triatlo, a gente foca mais na região do períneo.
quando a gente pensa no forro de ciclismo, a gente foca no períneo e foca nos isquios também, porque aí o atleta, dependendo da posição dele, dependendo, né, se ele vai subir, se ele está de mountain bike, se ele está na bike road, ele vai usar muito mais, a pressão vai muito mais para os isquios do que para o períneo e vice-versa. Então, essa eu acho que é a principal diferença. Então, quer dizer, ele fica mais rodado para frente, né? Enquanto o vestuário de triatlo, o forro está mais rodado para frente e o vestuário de ciclismo ele está mais rodado para trás, na ponta dos ossos da bacia, no isquios, né? O próprio formato dele, assim, a posição do rodado, talvez você nem perceba muito, porque o formato dele é bem diferente, né? O forro de triatlo aí deve ter quase 1/3 de dimensão do que o de ciclismo. O de ciclismo ele abraça muito mais, justamente por esse ponto de ter que abraçar bem a região dos isquios. Fred, e aí chegando para uma praia que eu tenho mais familiaridade, que é o ciclismo. A gente observa que o ciclismo de estrada ele é extremamente conservador, diferente do triatlo, do mountain bike, que abraça as novidades tecnológicas, mas também a gente já vê há algum tempo o pelotão de elite mundial usando macaquinhos. Como é que você está vendo esse movimento de que os ciclistas percam esse preconceito e passem a usar um macaquinho como sua peça de prática do ciclismo? Álvaro, a gente está vendo isso muito na ponta, tá? Tem uma certa venda de macaquinhos de triatlon que não são para triatletas, que são para ciclistas e são para pessoal de mountain bike. A gente começa, faz um ano que a gente viu esse movimento ter um certo aumento de gente pedalando de mountain bike usando um macaquinho de triatlon. E aí, como você falou, o ciclista, né, o ciclismo tem essa questão mais conservadora, então talvez demore um pouco para a pessoa experimentar. Lembra um pouco aquela questão do bretelle, né, do cara que nunca pedalou, aí por mais que você fala, o bretelle ele é melhor, porque a sustentação dele não está na cintura, está nos ombros, é mais confortável, fica na posição e tal, mas quem está começando ciclismo acha a peça muito esquisita, né, tipo, fica com aquele, tô falando do amador, o cara que está começando, assim, né, que está tendo tendo a primeira experiência com o ciclismo. Ele já acha, talvez, meio esquisito a bermuda por ser coladinha e tal, então a gente sabe todo esse processo, né? Mas ele então, beleza, se eu vou ter que comprar alguma coisa entre a bermuda e o bretelle, esse aqui a bermuda é menos pior, vamos dizer assim. Aí ele começa a pedalar com a bermuda. Pô, não, realmente é confortável e tal. Aí ele começa a gostar do esporte, começa a conhecer outros atletas. Aí ele começa a ver, mas o pessoal que anda mais tempo tá todo mundo andando com bretelle. Vou usar esse negócio. Aí põe o bretelle, normalmente quem põe o bretelle dificilmente vai voltar para a bermuda, né? A gente vê muito isso, né? Uhum. Então, acho que o macaquinho talvez tenha um pouco a ver com essa questão aí de como é novidade, então os primeiros adeptos e aí a coisa vai engrenando e vai ganhando mais volume. Eu só vejo uma desvantagem, que a não ser que você esteja em forma, o macaquinho é muito cruel com a sua forma física. Então, aqueles pequenos excessos que você não quer que apareça, o macaquinho expõe mais do que quando você está usando um bretelle com uma jersey. Mas fora isso, eu que já usei, eu tenho 2 peças que eu adoro. Uma delas, inclusive, de um grande fabricante internacional que deu o nome de Houdini, daquele mágico que desaparece. Porque, de fato, quando você está com o macaquinho, você esquece que você dá roupa, né? Você tem uma sensação que você tem toda a proteção, mas sem nenhum ponto de contrato, de pressão, de desconforto no teu tronco. Isso é legal, Álvaro. Assim, quando me perguntam, quando um atleta veste uma roupa da um macaquinho da você como fundador da marca, o que você gostaria que ele sentisse, a experiência que ele sentisse? Então, a primeira coisa é ele botar e se achar lindo no espelho, assim, né? E aumentar a autoconfiança dele. Uhum. E a segunda, que na prova, na competição, ele esqueça que ele esteja vestindo algo, né? Então, assim, esse é quando a gente desenvolve um produto, esse é o meu sentimento. É isso que eu gosto que o atleta, que o cliente sinta quando está vestindo uma roupa nossa. Vocês têm hoje um macaquinho para ciclismo? Você já tem? Eu estou pensando em desenvolver um macaquinho. Como você falou, o forro é diferente, a postura e até as características de triatlon dos 3 usos, que no ciclismo não é necessário. Vocês desenvolveram ou vão desenvolver um macaquinho só para o ciclismo? Temos, cara, desde 2017, na linha Supreme, né, que é uma linha nossa de ciclismo, tem o macaquinho. Inclusive, a gente pegou todo esse nosso know-how, né, de fazer macaquinho, a gente produz macaquinho para triatlo desde 2009, e adaptou coisas que a gente acha interessante do macaquinho de triatlon para o macaquinho de ciclismo. Por exemplo, a abertura total, que eu te comentei, que facilita você ir no banheiro, né, do pit stop, essa abertura a gente também levou isso para o macaquinho de ciclismo, né? Justamente para pegar esse nosso know-how, né, do que funciona para o macaquinho de triatlo e colocar no macaquinho de ciclismo. Mas a gente já tem ele, né, faz parte da nossa coleção desde 2018.
e está sendo lançado um agora, inclusive, já versão 2022. Então, temos sim esse produto e a gente vem sentindo, ano após ano, o crescimento da demanda por esse produto. Primeiro, um movimento muito forte das mulheres, tá? Então, começou muito forte com as mulheres, mas desde o ano passado a gente vem sentindo um aumento de demanda também pelo público masculino. Genial. Fred, parabéns a você e os sócios pela UON por todo o cuidado, carinho e tecnologia que vocês colocaram nesse produto. Talvez vocês sejam a principal empresa ou uma das poucas que tem o DNA do triatlo e esse olhar no triatlo e atendendo esse público que é crescente. Obrigado por estar com a gente aqui na Gregário e dividir esse conhecimento e essa história de sofisticação de produto. Álvaro, eu que agradeço o convite aí, maior satisfação. E quando precisar ir trocar uma ideia aí, estamos às ordens.